Fala aí meus amigos e minhas amigas do canal fazendo sua fezinha. Hoje para mais um vídeo, desempenho dos times dos últimos 5 jogos nos campeonatos estaduais, nacionais ou internacionais da Loteca Concurso 1212. E para você que gosta de apostar em outros jogos, nosso canal tem palpites para Loto Mania, Time Mania, Dupla Sena, Dia de Sorte, Mega Sena, Federal, Super 7, Loteca, Loto Fácil, Quina e a Mais Milionária. E para você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, é grátis, você não paga nada, deixe seu like e compartilhe nosso vídeo. Você também pode se tornar membro do canal a partir de R$ 4,99 ao mês e ter acesso a vídeos antecipados e exclusivos para membros. E agora bora lá para o desempenho dos times nos campeonatos estaduais, nacionais ou internacionais. Primeiro jogo Flamengo e Vasco da Gama pelo Brasileirão Série A. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Flamengo a equipe teve 4 vitórias e um empate. Já o Vasco da Gama nos últimos 5 jogos teve uma vitória, 3 empates e uma derrota. Segundo jogo Vitória e Fluminense pelo Brasileirão Série A. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Vitória a equipe teve uma vitória, um empate e 3 derrotas. Já o Fluminense nos últimos 5 jogos teve uma vitória, um empate e 3 derrotas. Terceiro jogo Ceará e Bahia pelo Brasileirão Série A. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Ceará a equipe teve uma vitória, 2 empates e 2 derrotas. Já o Bahia nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias e 3 derrotas. Quarto jogo Avaí e Ferroviária pelo Brasileiro Série B. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Avaí a equipe teve uma vitória, um empate e 3 derrotas. Já o Ferroviária nos últimos 5 jogos teve uma vitória, 2 empates e 2 derrotas. Quinto jogo Botafogo e Atlético Mineiro pelo Brasileirão Série A. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Botafogo a equipe teve uma vitória, 3 empates e uma derrota. Já o Atlético Mineiro nos últimos 5 jogos teve 2 empates e 3 derrotas. Sexto jogo Remo e Atlético Goianiense pelo Brasileiro Série B. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Remo a equipe teve uma vitória, 3 empates e uma derrota. Já o Atlético Goianiense nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 2 empates e uma derrota. Sétimo jogo Palmeiras e Fortaleza pelo Brasileirão Série A. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Palmeiras a equipe teve 3 vitórias e 2 empates. Já o Fortaleza nos últimos 5 jogos teve uma vitória e 4 derrotas. Oitavo jogo Criciúma e CRB pelo Brasileiro Série B. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Criciúma a equipe teve 3 vitórias e 2 empates. Já o CRB nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias e 2 derrotas. Nono jogo Mirassol e Juventude pelo Brasileirão Série A. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Mirassol a equipe teve 3 vitórias e 2 empates. Já o Juventude nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, um empate e 2 derrotas. Décimo jogo Internacional e Grêmio pelo Brasileirão Série A. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Internacional a equipe teve uma vitória e 4 derrotas. Já o Grêmio nos últimos 5 jogos teve uma vitória, 2 empates e 2 derrotas. 11º jogo Sport Recife e Corinthians pelo Brasileirão Série A. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Sport Recife a equipe teve uma vitória, 2 empates e 2 derrotas. Já o Corinthians nos últimos 5 jogos teve 4 vitórias e um empate. 12º jogo Atlético Paranaense e Vila Nova pelo Brasileiro Série B. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Atlético Paranaense a equipe teve 3 vitórias e 2 empates. Já o Vila Nova nos últimos 5 jogos teve uma vitória, 3 empates e uma derrota. 13º jogo Santos e São Paulo pelo Brasileirão Série A. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Santos a equipe teve uma vitória, 2 empates e 2 derrotas. Já o São Paulo nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 2 empates e uma derrota. 14º jogo Cruzeiro e Bragantino pelo Brasileirão Série A. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Cruzeiro a equipe teve 5 vitórias. Já o Bragantino nos últimos 5 jogos teve uma vitória, um empate e 3 derrotas. E não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal.
Uma boa sorte a todos e até o próximo vídeo.